Olá, irmãos. Estamos começando mais uma lição da nossa EBD. Eu queria convidar você na sua casa, você onde você estiver, que você pudesse estar pegando aí a sua apostila, pegando aí a sua Bíblia e nos preparando para começarmos mais uma lição dessa série que nós estamos estudando aqui sobre a cura pela palavra. Se você não tem a sua apostila, você pode estar clicando aqui no link que está no vídeo e baixar aqui na descrição do vídeo a apostila em PDF para que você também possa ter acesso àquilo que nós estaremos estudando nessa manhã. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo, com toda a graça, com toda a bondade, com toda a misericórdia, toda misericórdia, venha nos guiar nessa manhã, venha nos guiar nesse estudo. E, ó Deus, que essa palavra ela venha encontrar, ó Pai, descanso em cada coração. Ó Deus, que cada um que estiver acessando esse vídeo, essa lição, possa estar sendo ministrada pelo Teu Espírito Santo. E nós oramos a Ti, não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. O tema que nós estaremos estudando nessa manhã, nessa nossa escola bíblica de hoje, é quando o desânimo chega, né? A cura pela palavra para o desânimo. O que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia ela nos ensina sobre essa fase de vida que todo mundo um dia passa, e se não passou, com certeza, certamente um dia passará. E por mais que a gente saiba que Deus ele está conosco, por mais que a gente saiba que Deus ele é presente em nossa vida, muitas vezes nós somos tentados e nós somos tomados pelo desânimo, né? Isso pode acontecer quando nos decepcionamos com algumas pessoas. Isso pode acontecer também quando nós estamos orando há tanto tempo por uma coisa e a coisa parece que não está acontecendo ou não é respondida da maneira que nós gostaríamos que fosse. Ou simplesmente quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos. Nesse momento, são nessas causas que o desânimo começa a bater na minha vida, começa a bater na sua vida. E para esse momento, né, para essa fase difícil do desânimo, nós temos aqui nesse estudo uma parábola. Nós queremos ver através dessa parábola, o que Jesus nos ensina a respeito de que nós devemos, quando nós estivermos passando por esse tipo de situação. Então, o desânimo é algo que acontece na nossa vida, ele tem várias razões, ele tem vários motivos, ele tem vários gatilhos, mas a boa notícia é que Deus ele não quer que nós permanecemos desanimados. E essa manhã nós queremos estudar sobre o que Jesus nos ensina, o que nós devemos fazer quando o desânimo chega. Eu convido a você então a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós estaremos lendo do versículo de 1 ao versículo 8, aquilo que talvez no seu subtítulo esteja aí falando sobre a parábola do juiz iníquo e da viúva. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E antes de continuarmos a leitura, eu quero que você sublinhe na sua Bíblia, ou que você preste atenção nessa palavra aqui, ó. Parábola sobre o dever. Sobre o dever. Marque essa palavra aí na sua Bíblia, porque ela é muito importante para que nós entendamos aquilo que Jesus ele quis nos explicar nessa parábola. Então, voltando aqui, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.
Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem, se eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que o juiz diz, ou considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando o desânimo chega, Jesus ele conta uma parábola, e essa parábola ela tem muito a ver com aquilo que ele nos ensina a respeito de como nós devemos reagir ou agir quando o desânimo chega. E a primeira coisa que Jesus ele vai dizer aqui no versículo 1, ele vai contar a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu pedi para você sublinhar, destacar essa palavra aí, dever de orar sempre. Sabe? Antes de ele contar essa parábola, antes de ele contar a história dessa parábola, ele adverte que ele só está contando essa história porque ele quer mostrar para nós e aos seus discípulos que nós temos um dever, nós temos uma obrigação, nós temos um mandamento, e esse mandamento é orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desanimar. Aqui nós entendemos que não se trata apenas de um conselho, não se trata apenas de uma orientação do mestre, mas ele está falando que nós temos o dever de sempre orar, de orar sempre e nunca desanimar. E a história que ele vai contar aqui, é uma narrativa de que todos os sinais, ou todas as possibilidades, ou todos os motivos que aquela viúva tinha para desanimar, ela tinha aqui. Porém, ela nunca deixou de orar e ela nunca ficou desanimada naquela situação. Sabe? A oração é um dever, a oração é um mandamento que nós temos como cristãos e como discípulos do Senhor. A oração é aquilo que Jesus ele afirma que nós devemos fazer em momentos difíceis. Sabe? Quanto mais se aproxima os dias da adversidade, quanto mais aproxima as dificuldades, quanto mais aproxima as tentações, quanto mais aproxima os dias ruins, os dias maus, mais nós devemos orar. E a causa de que muitas pessoas, a causa que talvez muitas se desviam ou desanimam do caminho e do discipulado é porque realmente a oração ela é algo que quanto mais você ora, menos você vai pecar, e ao contrário também, quanto mais você peca, menos você vai orar, e quanto mais você ora, menos você peca, menos você fica desanimado, mas quanto menos você ora, mais você peca e mais você fica desanimado. Então a oração e o pecado, a oração e o desânimo, elas estão numa balança onde, como eu coloco mais peso na oração, menos pecado eu cometo e menos desanimado eu fico. Ao caso de quanto mais pecado eu tiver e quanto menos eu orar,
essa balança ela vai subir, enquanto vou ficar mais desanimado, eu vou ficar mais angustiado. Então, Jesus ele vai começar essa parábola dizendo que nós temos um dever, nós temos uma obrigação, e essa obrigação é de orar sempre. É o que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. O que acontece é que muitas vezes nós oramos e na primeira obstáculo, ou talvez a gente achar que está demorando, a gente desiste. Quantas coisas você já deixou de orar porque você não foi persistente? Quantas coisas na sua vida você já deixou de levar a Deus ou de acreditar porque você deixou de crer, você deixou de orar, você deixou de acreditar naquilo ali porque o tempo foi passando, as circunstâncias foram não mudando a seu favor e você simplesmente deixou de orar. E nisso o desânimo vem entrando na sua vida e é importante essa lição de hoje, que nós devemos ter essa persistência, nós devemos orar sempre e não desanimar. Sabe? Deus, em toda a sua palavra, Ele nos exorta para que não nos desanimemos. O desânimo ele pode constituir-se num grande empecilho para as nossas realizações. Quantas coisas nós poderíamos ter conquistado se não tivéssemos desistido? Quantas coisas nós poderíamos ter alcançado se simplesmente não tivéssemos deixado de orar e de acreditar e de buscar? E o desânimo ele pode conduzir a tantas coisas, ele pode nos conduzir à depressão, pode nos conduzir à revolta, ele pode nos conduzir à murmuração, pode nos deixar abatido, pode nos deixar fraco, ou levar a gente a desistir quando nós estamos prestes a alcançar alguma coisa. E caso você ande meio desanimado, meu amigo, cansado da vida, com vontade de jogar tudo para o alto, talvez seja interessante observar o que o presente texto vai nos ensinar. Jesus ele demonstra compreensão e amor em relação aos momentos que você atravessa. O Senhor, ele reconhece que o desânimo é um caminho que naturalmente todos os homens eles caminham, eles passam. O desânimo é algo que está sujeito à nossa caminhada, ele reconhece isso. O desânimo não é algo extraordinário no ser humano, ele é um reflexo da nossa finitude. O desânimo é um reflexo da nossa fragilidade, da nossa transitoriedade. Jesus inicia a história apontando para a nossa fragilidade e admite que o desânimo é uma decorrência natural das adversidades da vida e das nossas limitações. Se nos sentirmos desalentados, certamente não seremos os primeiros. Se o desânimo chegou na sua vida, certamente você não foi o primeiro e não será o primeiro. Sabe, na Bíblia nós vimos tantas pessoas que passaram por essa situação. Tem Moisés, tem a história de Elias, tem o exemplo de Jonas, tem o exemplo de Paulo e muitos outros homens que, ao nosso ver, são considerados pessoas que tiveram um contato, uma caminhada mais próxima de Deus. Eles também sofreram e também passaram por esse tipo de situação. E Jesus ele não nos prometeu livrar-nos desses momentos. Ele não prometeu colocarmos nós em uma redoma, em uma bolha onde nós não fôssemos atingidos por esse tipo de situação. Sabe, Ele sabe que podemos superá-los, Ele sabe que nós podemos tirar lições desses momentos, mas Ele compreende com amor o desânimo do nosso coração. Portanto, nós não devemos, no entanto, se entregar a esse sentimento. O desânimo ele é algo que está sujeito à nossa finitude, está sujeito à nossa natureza, está sujeito à nossa caminhada, sim, mas nós não devemos nos entregar a ele. Sabe? Jesus ele começa então a dizer o dever que nós devemos orar e o outro dever que nós não devemos nunca desanimar. Então, o dever de orar
e o dever de nunca desanimar. Ainda que os momentos de desânimo cheguem em nossa vida, nós não devemos nos entregar a eles. Na verdade, nós precisamos ter muito cuidado para que isso não aconteça. E nessa parábola, Jesus vai ensinar duas coisas aqui pra gente. Que primeira coisa, que o desânimo ele não deve nos dominar. Ele vai contar que essa viúva que havia na cidade, um juiz que ele não temia Deus, ele não temia homem nenhum, ele agia por conta própria, ele era senhor de si mesmo e ele julgava segundo a sua vontade. E apresenta que tinha uma viúva que insistentemente ela ia a esse juiz e ela pedia: julgue a minha causa contra o meu adversário. Ele vai dizer que por um tempo ele não quis atender. A viúva ela podia ter muito bem parado no meio do caminho. E a viúva, nesse contexto aqui bíblico, é uma pessoa que não tinha muito amparo. Ela não tinha muito amparo de ninguém. Eram pessoas que eram consideradas sozinhas. Não tinham seu marido, muitas vezes não tinha seus filhos. A única esperança que ela tinha estava naquilo que ela foi fazer com o juiz ali, insistir para que a justiça fosse feita na sua vida. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós não devemos nos entregar, não devemos nos desanimar. Quase não sai. Então, a primeira lição, nós não devemos deixar que o desânimo nos domine. Os servos de Deus que se sentiram abatidos em determinados momentos não se entregaram ao desânimo. Eles não ficaram caídos, mas reergueram-se, prosseguiram e perseveraram. Sabe? Assim também a viúva da parábola, ela não deixou que as dificuldades a deixasse prostrada. A perseverança é uma qualidade indispensável a todos que desejarem ser vitoriosos na vida. Jesus nos ensina que devemos perseverar nas lutas, no trabalho, no relacionamento e na oração. A boa notícia é que Ele está do nosso lado. Ele é o juiz que vai julgar a nossa causa. E ainda que Ele não remova os obstáculos no nosso caminho, Ele promete para nós a sua força e a sua companhia, para que nós ultrapassemos e se não valorizarmos o seu auxílio, nós certamente nos perderemos. A boa notícia é que Ele não promete que Ele vai remover todos os obstáculos do caminho, mas Ele promete que a sua força e a sua companhia sempre estará conosco. Mas então o que nós devemos fazer quando esse desânimo chega e quando esse desânimo entra em nossa vida ou como nós estamos desanimados? Nós devemos entregar nosso desânimo a Deus. Nós precisamos orar sempre e nunca desanimar. Por muitas vezes, ao passarmos por certas situações, ou por muitas vezes quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente procura o mundo inteiro, começa a pedir ajuda a um, pedir ajuda a outro, começa a colocar nossa confiança em tantas coisas e, por último, muitas vezes nós deixamos para levar nossas aflições, o nosso desânimo, a nossa causa a Deus. Qual é a prioridade ou qual é em que escala Jesus ele está como um ajudador da sua vida? Será que você tem pedido ajuda a tantas outras coisas e por último você tem pensado em pedir auxílio a Ele? Nós devemos entregar o nosso desânimo a Deus, nós devemos orar, nós devemos entregar a nossa causa a Ele. A viúva da parábola, por exemplo, de tanto ela insistiu que acabou sendo atendida.
Por algum tempo o juiz iníquo não a quis ouvir, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para que não suceder que por fim ela venha me molestar. Versículo 5 e 6, ela de tanto insistir, ele falou assim: cara, eu vou julgar, porque não é porque eu temo a Deus, não é porque eu temo a homem algum, mas ela de tanto insistir, eu vou julgar a causa dela, porque ele sabia que enquanto ele não julgasse, ela não ia desistir, sabe? E essa é uma qualidade que Jesus ele quer que nós aprendemos nessa manhã, nessa lição, que nós não devemos desistir. Nós não devemos desistir. Isso cabe para todas as áreas da nossa vida, sabe? Às vezes nós desistimos de tantas coisas que às vezes a gente acha que é incapaz, às vezes a gente acha que não é pra gente, às vezes a gente acha que não, isso aqui Deus não quer me ajudar nisso, ou não quer, mas não, nós não devemos desistir. O que isso aqui nos ensina é que essa viúva, de tanto ela insistiu, que aquele juiz ele falou assim: eu vou julgar a causa dela, porque senão ela não vai parar, sabe? Ele acabou cumprindo com a sua obrigação e promoveu a justiça. Aquele juiz, embora tenha feito apenas para que aquela mulher a deixasse em paz. Jesus então conclui dizendo: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos e aos que clamam dia e noite? Embora pareça demorando em defendê-los, Jesus está falando aqui o seguinte: se aquele juiz que era iníquo, que não temia a Deus e não temia a ninguém, se ele foi capaz de fazer justiça, porque o que ele fez com essa viúva foi justiça. Se ele, tendo todas essas qualidades ruins, foi capaz de fazer justiça, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos, sabe? Então ele vai fazer um contraste. Se a pessoa que é mal, ela consegue, ela sabe fazer justiça, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos. E ele acabou cumprindo aquela sua obrigação, que era de promover justiça. E se a persistência da viúva ela foi recompensada por aquele juiz tão desqualificado, muito mais será em se tratando de um justo juiz, do Deus Santo, do Deus perfeito em amor e perfeito em equidade e perfeito em justiça. Se a persistência daquela viúva foi recompensada, quanto mais será a recompensa para aqueles que esperam no Deus justo, juiz, que fará justiça aos seus escolhidos. Amém, meu amado? Ele nos atenderá, meu amado. E não porque nós estamos importunando, não porque nós estamos enchendo o saco dele, mas ele fará porque ele é justo. Jesus, ele nos ensina que Deus ele fará justiça porque ele é justo. Não é porque ele quer se livrar de nós. Ele não conta essa história para que, olha só, Deus vai fazer justiça se você ficar, de tanto você ficar enchendo o saco, ele quer se livrar de você, então ele vai... Não, ele pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário, porque tem muitas vezes que isso não é uma doutrina, mas é uma impressão que me causa. Isso não é uma verdade absoluta, mas parece que muitas vezes a gente Deus permite que nós passamos por certas dificuldades por um tempo, porque naquele tempo que nós estamos ali com Ele na dificuldade, ali é o tempo que a gente mais busca Ele, sabe? Porque quantas vezes, quando chega o desemprego, quando chega uma doença,
quando chega uma crise no casamento ou qualquer tipo de coisa assim ruim em nossa vida, nós nos achegamos mais a Deus, nós começamos a pedir, a orar mais, a santificar mais a nossa vida. A impressão que dá, não que ele faça isso porque ele gosta, mas a impressão que me passa muitas vezes é que as dificuldades nos aproximam mais de Deus, sabe? E se a persistência daquela viúva foi recompensada por aquele juiz tão desqualificado, muito mais será aqueles que esperam e aqueles que colocam sua confiança no justo juiz. Ele nos atenderá, e não porque nós estamos perturbando muito a vida dele, mas é porque ele é justo, ele é bom, ele nos ama e ele quer o nosso bem. A saída ela sempre existe. Mesmo quando nós não a vemos, Deus ele proporciona também uma saída. Nós precisamos perseverar. Quanto mais nós orarmos e não vemos o sinal imediato das respostas, nós somos tentados a sentirmos decepcionados e desencorajados, magoados, desesperançosos. Mas nós devemos continuar orando, meu amado, trabalhando e pedindo. Nós não podemos desistir da luta, pois a solução certamente ela virá. E essa é a grande lição, e esse é o grande ensinamento que essa parábola ela nos ensina, que a solução ela certamente ela virá. O meu desejo é que o Senhor Jesus ele possa achar fé no meu coração e fé no coração da igreja. E para que em toda a nossa vida nós nunca venhamos esmorecer e quando o desânimo chegar, nós possamos mantermos firmes no dever da oração e no dever de nunca nos sentirmos ou nunca deixar que o desânimo tome conta da nossa vida. Eu quero orar por você nesse momento. Você que se sente desanimado, você que talvez esteja passando por uma situação que trouxe a você o desânimo, eu quero convidar a você nessa manhã, você que está ouvindo essa lição, que você feche seus olhos e entregue a sua causa àquele que é juiz justo e bom, e aquele que se apressa em fazer justiça aos seus escolhidos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso auxiliador. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso juiz. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que luta pela nossa causa. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que trabalha em nosso favor. Ó Deus, que nós possamos nessa manhã, Senhor, entregar a nossa vida, entregar, Senhor, a nossa causa, que nós possamos entregar nosso desânimo na mão daquele que é capaz de solucionar tudo e é capaz de certamente trazer a solução para tudo. Deus, que o Teu Espírito Santo Consolador, que o Seu Espírito Santo ele venha entrar, Senhor, em cada casa, em cada coração nesse momento e trazer, Senhor, esperança a cada coração. Ó Deus, que essa esperança não venha deixar os Seus filhos esmorecer, que essa esperança não venha deixar os Seus filhos ficarem entregues ao desânimo, mas pelo contrário, Senhor, que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo trazer alegria, trazer renovo nessa manhã, pois oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.